Imagine a cena novembro de 1923. Você está em uma padaria em Berlim e a tabela de preços atrás do balcão indica 200 bilhões de marcos por um único pão. Não 200 marcos nem 200 mil, 200 bilhões. A mulher à sua frente puxa um carrinho de mão não para carregar compras, mas para levar dinheiro suficiente para pagar pelo leite. Quando você chega à frente da fila, o padeiro risca o preço e escreve 250 bilhões. O marco perdeu 30% de seu valor enquanto você esperava na fila por 12 minutos. Isso não é ficção distópica. Esta era a República de Weimar. E isso aconteceu repetidas vezes. Venezuela 2018. Uma cartela de ovos custava 7 milhões de bolívares. Zimbábue 2008, uma passagem de ônibus exigia uma nota de 100 trilhões. Líbano 2023, a moeda perdeu 98% de seu valor em 4 anos, transformando médicos em indigentes da noite para o dia. Aqui está a coisa que me mantém acordado à noite, não é se sua moeda irá falhar. Historicamente é quando? A vida útil média de uma moeda fiduciária é de 27 anos. O dólar existe desde 1971. Faça as contas. Então, aqui está a pergunta que realmente importa, quando as regras do dinheiro são reescritas da noite para o dia. O que mantém valor? Analisei um século de autópsias econômicas de Weimar à Venezuela do Líbano, ao Zimbábue, e extraí a perícia financeira. Não teoria, não especulação, fatos históricos. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais 5 ativos sobreviveram quando impérios arderam e quais evaporaram mais rápido do que uma moeda em hiperinflação. Fique comigo. Antes de mergulharmos, entenda isto: o colapso cambial segue um padrão. É matemático e previsível. Estágio 1. O governo gasta mais do que arrecada. Estágio 2. Ele imprime dinheiro para cobrir a lacuna. Estágio 3. A moeda começa a perder poder de compra. Estágio 4. As pessoas fogem para alternativas. Estágio 5. Colapso total. Toda santa vez. A Alemanha de Weimar passou de 320 marcos por dólar em meados de 1922 para 4,2 trilhões de marcos por dólar em novembro de 1923. Isso é uma perda de 98% em 18 meses. O bolívar da Venezuela passou de 10 por dólar para mais de 1 milhão por dólar em uma década. A libra do Líbano desabou de 1.500 por dólar para 89 mil em 4 anos. Mesmo padrão, mesmos estágios, mesmo resultado. Então, o que sobreviveu? Deixe-me mostrar. Metais preciosos, ouro e prata. Estes são os ativos que os governos não podem imprimir e os bancos centrais não podem desvalorizar. Aqui está a matemática brutal durante o colapso de Weimar. Se você tivesse marcos de papel, perdia tudo 100%, um aniquilamento total. Se você tivesse ouro, mantinha integralmente o poder de compra. Uma onça de ouro comprava a mesma cesta de produtos antes, durante e depois da hiperinflação. A moeda mudou. O ouro não. Mesmo padrão no Zimbábue. Quando o regime de Mugabe imprimiu a nota de 100 trilhões, quem possuía ouro estava protegido. O mesmo na Venezuela. Enquanto os bolívares se tornavam inúteis, o ouro retinha valor. E estamos vendo isso agora mesmo na Turquia. Dados do final de 2024 mostram que as contas de depósito em ouro nos bancos turcos saltaram de 36 trilhão de liras para 2,72 trilhões de liras em um único trimestre. Isso é o dobro em 3 meses. Por quê? Porque os turcos veem o padrão inflação desenfreada, desvalorização da moeda, e estão fugindo para o único ativo que sobreviveu a todos os colapsos na história da humanidade. Aqui está o que os críticos do ouro não percebem. O ouro não precisa fazer nada. Ele não precisa de lucros ou dividendos. Sua única função é não ser desvalorizado. Quando a oferta de moeda fiduciária explode, o poder de compra de cada unidade desaba. A oferta de ouro não pode ser expandida arbitrariamente, por isso ele se torna relativamente mais valioso por padrão. Durante a crise financeira de 2008,
O ouro caiu inicialmente conforme a liquidez congelava. Mas assim que a poeira baixou, ele subiu 166% em menos de 3 anos. A prata se saiu ainda melhor com 448%. Durante a estagflação dos anos 1970, o ouro caiu quase 50% no meio da década. Atingiu o fundo em 1976 e subiu 440% nos 3 anos seguintes. Reconhecimento de padrão verificado e inegável. O mecanismo é brutalmente simples. Metais preciosos são um seguro contra a falha do sistema monetário, não especulação. Seguro? Você os detém porque eles não fazem nada exceto preservar o poder de compra quando tudo o mais queima. Moedas estrangeiras fortes. Quando sua moeda doméstica está morrendo, a válvula de escape é manter o dinheiro estável de outra pessoa. Deixe-me levá-lo a Beirute, outubro de 2019. Você é enfermeiro. Economizou $50 mil americanos em sua conta bancária ao longo de uma década de trabalho. A libra libanesa está atrelada a 1.507 por dólar, e assim permanece desde 1997 sólida, como uma rocha por 22 anos. Então o câmbio fixo quebra. Em agosto de 2019, a taxa no mercado paralelo atinge 1.600. Em abril de 2020, chega a 3.000. Em março de 2021, atinge 14.000. Em 2025, a taxa oficial é de 89 mil libras por dólar. Suas economias de $50 mil denominadas em libras agora valem $1.000. Você perdeu 98% do seu poder de compra, enquanto o número nominal em sua conta permanecia o mesmo. Mas aqui está o detalhe. Sua colega, outra enfermeira, manteve suas economias em dólares americanos fisicamente, em espécie fora do sistema bancário. Ela manteve 100% do seu poder de compra. Não porque o dólar fosse mágico, ela poderia ter usado francos suíços ou euros, mas porque ela detinha uma moeda que não estava colapsando. Esse padrão se repete em todos os lugares. O Zimbábue se dolarizou antes mesmo de o governo oficializar. As pessoas abandonaram completamente o dólar do Zimbábue e começaram a usar dólares americanos para transações. O Equador fez o mesmo em 2000 após uma crise financeira. El Salvador em 2001. O Panamá está dolarizado desde 1904. Venezuela, agora mesmo os venezuelanos usam dólares para grandes compras. Embora o Bolívar ainda seja tecnicamente a moeda legal. Argentina, você compra imóveis em dólares, não em pesos. Camboja, caixas eletrônicos dispensam dólares americanos, não reais. Isso não é uma escolha de política, é um mecanismo de sobrevivência. Quando a moeda nacional falha, as pessoas racionais mudam para uma moeda estrangeira estável. O governo pode impor o que quiser, mas as pessoas votam com suas carteiras. A lição é clara. O acesso à moeda estrangeira durante uma crise é proteção total. Uma pessoa que detinha dólares durante o colapso libanês manteve sua riqueza. Uma pessoa que detinha libras perdeu 98%. Isso não é volatilidade de mercado. É a diferença entre sobrevivência e aniquilação. Ações produtivas, participações e propriedade em empresas reais com ativos reais. Aqui está o que explode a cabeça das pessoas. O mercado de ações da Venezuela subiu mais de 3.400% em 2024. A Bolsa de Valores de Caracas saltou de 2.082 pontos para mais de 6.000 em 9 dias de negociação em janeiro de 2026. Ações individuais entraram em trajetória parabólica. Mercantil, serviços financeiros. Subiu 200%, CNTV subiu 219%. Banco Provincial subiu 171%. Você pode pensar, espere, a economia está colapsando e as ações estão disparando. Isso não faz sentido. Errado. Faz todo o sentido quando você entende o que são ações. Uma ação não é um pedaço de papel, é a propriedade de ativos reais, fábricas. Equipamentos, estoque terra. Quando a moeda colapsa, o preço nominal desses ativos sobe para acompanhar a inflação, porque os ativos em si não desapareceram. Imagine uma empresa manufatureira venezuelana
que vale 100 milhões de dólares americanos em capacidade produtiva real, quando a taxa de câmbio passa de 10 bolívares por dólar para 30 bolívares por dólar. O preço da ação sobe de 1 trilhão de bolívares para 3 trilhões de bolívares. Não porque a empresa se tornou mais valiosa, mas porque são necessários mais bolívares para igualar o mesmo valor em dólar. Mas aqui está a distinção crítica que a maioria das pessoas ignora. Nem todas as ações sobrevivem da mesma forma. Apenas empresas com fluxos de receita diversificados fora da economia, em colapso, mantêm valor real. Uma empresa que ganha 100% da receita em bolívares vê sua lucratividade real desabar mesmo com o preço nominal das ações subindo, porque ela precisa converter bolívares inúteis de volta para dólares para comprar insumos estrangeiros. Inversamente, uma empresa que exporta 50% da produção recebe receitas em dólares diretamente. Seus custos em bolívares diminuem em termos reais enquanto as receitas em dólares permanecem estáveis. A lucratividade real melhora durante a desvalorização. Para os acionistas, isso se torna um hedge inflacionário real. Pesquisas sobre a crise latino-americana de 1982, a crise do peso no México de 1994 e o colapso da Ásia em 1998 confirmam isso. Investidores diretos que operavam instalações fabris, capazes de redirecionar as vendas dos mercados locais para os mercados de exportação, sobreviveram e prosperaram. Outras formas de investimento despencaram para território negativo. A chave era a capacidade de exportação. Portanto, ali são ações produtivas com fluxos de receita internacionais, não são apenas sobreviventes. Elas são beneficiárias do colapso cambial. Mas empresas apenas domésticas. Elas queimam junto com a moeda, consumíveis e bens de troca. Quando o sistema monetário formal falha completamente, a atividade econômica não para. Ela se reorganiza em torno de diferentes meios de troca. Na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, o Reichsmark era tão inútil que foi efetivamente abandonado. As pessoas trocavam mercadorias por cigarros, carvão e batatas. Os cigarros tornaram-se particularmente proeminentes como uma moeda temporária. Soldados americanos compravam cigarros em lojas de intercâmbio do exército por centavos e os trocavam com alemães por bens e serviços que valiam exponencialmente mais. Por que cigarros? Maços padronizados facilmente divisíveis, não perecíveis, leves e amplamente aceitos. Eles tinham todas as propriedades do dinheiro, exceto uma. Um governo não os emitia. Mercados negros perto de estações de trem nas grandes cidades alemãs operavam 24 horas por dia, trocando de tudo desde passagens de trem até documentos forjados usando cigarros como meio de troca. Aqui está a prova econômica quando grandes remessas de pacotes da Cruz Vermelha chegavam aos campos de prisioneiros, às vezes injetando centenas de milhares de cigarros na oferta monetária do campo de uma só vez. Isso causava inflação nos preços dos cigarros. Mesmo o mecanismo da expansão da moeda fiduciária mais cigarros, perseguindo os mesmos bens, é igual a preços mais altos dos cigarros. Avançando para a Venezuela. 2018, à medida que o bolívar se tornava inútil, os venezuelanos passaram a praticar o escambo. Pescadores trocavam sua pesca por farinha apenas para alimentar seus filhos. Itens que mantinham valor incluíam suprimentos médicos, alimentos, água, combustível, baterias, fluido de isqueiro e ferramentas básicas. Qualquer coisa com valor de consumo imediato ou que permitisse funções essenciais. Durante interrupções na cadeia de suprimentos, até papel higiênico, sabonete e lenços umedecidos tornaram-se valiosos não por conforto, mas por saúde. Manter-se limpo prevenia a propagação de infecções durante a falha sistêmica. Mas aqui está a limitação: consumíveis são consumidos. Eles não podem servir como reservas de valor a longo prazo. Você não pode construir um portfólio baseado em aspirina e baterias. Eles são táticos, não estratégicos. A alocação ideal é uma pequena parte em necessidades físicas para valor de troca imediato durante fases de crise aguda, mas o grosso da riqueza deve estar em ativos que não evaporam quando usados. Terras agrícolas.
Este é o reservatório imóvel de valor que produz a única coisa sem a qual os seres humanos não podem viver: comida. Durante a Grande Depressão, os agricultores tiveram vantagens de sobrevivência sobre os habitantes urbanos, que eram nítidas e inegáveis. As famílias agrícolas cultivavam hortas, faziam conservas de frutas de pomares, tinham leite e creme de vacas leiteiras e galinhas para carne e ovos. Eles podiam ficar sem roupas novas e bens de consumo, mas enfrentavam uma restrição brutal, ainda tinham que pagar impostos e dívidas aos bancos em dinheiro. Essa dinâmica se repete em todo o colapso moderno. Na Venezuela, quem possuía terras agrícolas manteve a capacidade de produzir alimentos independentemente das flutuações cambiais. Quem possuía imóveis comerciais urbanos enfrentou inquilinos que não podiam pagar o aluguel em termos significativos. A terra produz calorias. O setor imobiliário urbano produz aluguel denominado em uma moeda em colapso. As calorias vencem. Mas, e isso é fundamental, as terras agrícolas têm vulnerabilidades graves. Primeiro, são totalmente ilíquidas. Você não pode movê-las. Não pode vendê-las rapidamente. Se as circunstâncias políticas se deteriorarem e a propriedade se tornar insegura, você está preso. Zimbábue 2000. O programa de apreensão de terras de Mugabe simplesmente revogou os direitos de propriedade de agricultores comerciais por decreto. As fazendas foram redistribuídas sem compensação. Operações sofisticadas foram destruídas. A produção agrícola desabou 60% ao longo de uma década. O valor agregado das fazendas caiu 75% apenas entre 2000 e 2001. Segunda vulnerabilidade e tributação. Uma pessoa que detém imóveis comerciais urbanos em uma moeda em colapso pode ser forçada a vender por uma fração do valor anterior apenas para levantar dinheiro para impostos sobre a propriedade. A terra não pode se esconder. Os governos sabem onde ela está e podem tributá-la até o esquecimento. Terceiro, terras agrícolas que produzem safras de exportação são superiores às terras que produzem apenas para consumo interno. Safras de exportação são vendidas por moeda estável. Safras domésticas são vendidas pela moeda local em colapso. Portanto, a estratégia é possuir terras que sejam produtivas e capazes de gerar receita de exportação localizadas fora da jurisdição da moeda em colapso ou mantidas por meio de uma estrutura corporativa que proteja contra apreensão ou tributação direta. A terra agrícola mantém valor fundamental por meio de sua capacidade de produzir alimentos, mas é menos líquida e mais vulnerável à interferência governamental do que metais preciosos ou ações portáteis. Agora vamos falar sobre o que vai a zero, porque entender o que falha é tão importante quanto saber o que sobrevive. Títulos de renda fixa denominados na moeda em colapso. Títulos, notas do Tesouro e qualquer coisa em que você seja credor de um Estado falido. Alemanha de Weimar. Os detentores de títulos do governo em marcos viram seu investimento tornar-se inútil à medida que os marcos usados para pagar juros e principal evaporavam. Argentina 2001, os detentores de títulos viram o valor nominal ser cortado em 70% na reestruturação da dívida. Mesmo esse valor reduzido só pôde ser recebido após anos de disputas judiciais. O problema fundamental, os títulos de renda fixa, são um direito contra a própria moeda em colapso. Quando a moeda colapsa, o direito torna-se inútil. Isso não é uma falha de mercado. É uma consequência lógica. Contas de poupança em moeda nacional mantidas em sistemas bancários falidos. Depósitos libaneses denominados em libras perderam mais de 95% do valor, conforme a libra se desvalorizava de 1.500 por dólar para 89.000 por dólar em 2025. Clientes bancários que colocaram economias em depósitos em libras em 2019 retinham 2% do poder de compra original em 2024. O valor nominal permaneceu o mesmo, mas o valor desapareceu. A história é inequívoca. Ser credor de um Estado falido é o caminho mais rápido para a destruição de 100% da riqueza. Onde estamos vendo esses sinais de alerta agora? O reconhecimento de padrões só importa se você conseguir identificar a configuração antes que ela seja executada. O Iraque está enfrentando uma crise financeira
devido à falta de liquidez de caixa. Mais de 70% da oferta monetária está diminuída devido a restrições bancárias sobre saques. O dinar desvalorizou de 1.190 por dólar para taxas não oficiais próximas a 1.750. Estão ocorrendo desconfiança pública nos bancos e contrabando de moeda pelas fronteiras. Este é o comportamento do estágio 3. Turquia, as contas de depósito em ouro mais do que dobraram em um único trimestre, conforme os cidadãos fugiam para metais preciosos. Inflação desenfreada e desvalorização da moeda estão presentes. Este é o comportamento do estágio 4. A substituição de moeda começou. Líbano, colapso cambial de 98% já executado. O sistema bancário é tecnicamente insolvente. Este é o estágio 5, fracasso total. E depois, há o elefante na sala, os Estados Unidos. 38 trilhões de dólares americanos em dívidas. Relação dívida/PIB expandindo-se de forma insustentável. Os pagamentos de juros sobre a dívida nacional são agora mais altos do que os gastos militares. A participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu de 80% em meados da década de 1970 para 65% agora. Este é o mesmo caminho que a libra esterlina britânica percorreu durante seu declínio como moeda de reserva mundial. Em 1913, a Grã-Bretanha era o maior credor do mundo. Em 40 anos, tornou-se um devedor líquido e o dólar substituiu a libra. O padrão é visível se você estiver disposto a olhar. Então aqui está a verdade brutal. O colapso cambial não é hipotético. É a norma histórica. A moeda fiduciária média dura 27 anos. 99% de todas as moedas que já existiram não existem mais. A questão não é se sua moeda vai falhar. A questão é se você se posicionou para sobreviver quando isso acontecer. Os 5 ativos que sobreviveram a todos os colapsos desde 1923 são metais preciosos à reserva universal de valor, 2 moedas estrangeiras fortes à válvula de escape, 3 ações produtivas com receita de exportação, as beneficiárias da desvalorização, 4 consumíveis e bens de troca liquidez tática, quando os sistemas congelam, e 5 terras agrícolas, o gerador de calorias. Os ativos que foram a zero são títulos de renda fixa em moeda nacional crédito para aniquilamento, e 2 contas de poupança em moeda em colapso aniquilação do poder de compra. A lição não é abandonar totalmente os ativos domésticos ou se tornar um preparador do dia do juízo final, estocando ouro em um bunker. A lição é que a diversificação genuína exige manter diferentes formas de valor que respondam de maneira diferente à falha do sistema monetário. Um portfólio composto inteiramente por ações em um único país enfrenta riscos catastróficos se esse país sofrer um colapso cambial. Um portfólio composto inteiramente por títulos denominados em uma moeda em colapso será destruído. Um portfólio genuinamente diversificado inclui exposição a metais preciosos como seguro ativos em moeda estrangeira, para proteção contra riscos específicos de moeda, ações produtivas com fluxos de receita internacionais e possivelmente ativos reais em jurisdições estáveis. Os sinais de alerta contemporâneos no Iraque, Turquia e Líbano sugerem que as crises cambiais continuam sendo uma possibilidade real. O dólar americano permanece estável, mas o registro histórico fornece evidências abundantes de que esse status não pode ser dado como garantido indefinidamente. A abordagem mais prudente não é entrar em pânico. É reconhecer o padrão e se posicionar de acordo. A diversificação suficiente entre diferentes classes de ativos e jurisdições significa que nenhum cenário isolado de falha pode destruir o poder de compra inteiramente. A história tem as respostas. Você só precisa estar disposto a olhar para as autópsias antes de se tornar o próximo estudo de caso. Se esta análise forense mudou a maneira como você encara a economia e sua própria segurança financeira, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando as verdades históricas que o sistema tentou enterrar. Proteja sua riqueza e plante as sementes para o seu futuro. O próximo cofre da história será aberto muito em breve.